Olá pessoal, boa tarde, espero que consigam me ouvir aqui, que eu, por motivo de força maior, tive que vir para a sacada. Então teremos a nossa primeira aula em ambiente externo, brincadeira, né? Então essa aula aqui é de Física 2, tá? Módulo 2 para o terceiro médio. Então vamos lá. O módulo 2 é o módulo de campo elétrico, tá? Campo elétrico, tá? Campo elétrico, vou ficar registrado. E vamos revisar aqui alguns conceitos e algumas formulinhas. Bom, a primeira coisa muito importante sobre o campo elétrico é que, assim como a força elétrica, ele é um vetor, tá? Então o campo elétrico é gerado por uma partícula carregada, é um vetor no espaço que indica não apenas digamos assim, o valor, a intensidade desse campo, como também a direção e o sentido dele, tá? Então imagina que eu tenho uma partícula carregada aqui, por exemplo, com carga positiva, e um outro ponto qualquer no espaço, tá? O campo elétrico gerado por essa carga vai ser representado por um vetor, ok? No caso das cargas positivas, como um vetor indicando para fora da carga. No caso de uma carga negativa, é o contrário, tá? Vou fazer aqui rapidamente, vai ficar registrado também. Então, no caso de uma carga negativa, então o campo elétrico em um ponto do espaço aponta para dentro da carga, ok? Bom, existe uma maneira que a apostila, um vocabulário que a apostila usa para isso, quer dizer que o campo ele é um campo de afastamento se ele é produzido por uma carga positiva, ou um campo de aproximação se ele é produzido por uma carga negativa. Mas eu não gosto muito dessa nomenclatura porque dá a impressão de que as cargas positivas afastam as outras partículas e que as cargas negativas aproximam as outras partículas, o que não é verdade, porque as cargas positivas só afastam cargas positivas, elas aproximam as negativas, e as cargas negativas só aproximam as cargas positivas e afastam as negativas. Então eu gosto de dizer que o campo produzido por uma carga positiva tem característica divergente, um campo para fora, tá? Então quando a carga é positiva, o campo é para fora, e obviamente quando a carga é negativa, né, o campo é para dentro, ok? Carga é negativa, o campo é para dentro, tá? Então, convergente para partículas de carga negativa e divergente para cargas positivas, ok? Bom, existe uma formulinha para calcular o valor desse campo se eu sei a força que está agindo em determinada carga. Então, se eu conheço a força elétrica agindo sobre uma carga, eu calculo o valor desse campo. Semelhante à maneira como eu calcularia a aceleração que um corpo está sofrendo se eu sei a força que age sobre ele e a massa. Então, da mesma maneira que eu calculo a aceleração igual a força sobre a massa, eu também posso calcular o campo elétrico como a força elétrica sobre o valor da carga que sente esse campo e não da carga que está produzindo o campo, tá? Então a fórmula é E igual a F sobre Q, tá? Onde E é o campo elétrico, F é a força elétrica e Q é a carga que está sentindo aquele campo elétrico, tá bom? Ok, isso é um E, tá? Não é um F, não. Nem um T, nem nada.
tá? Beleza. A unidade de medida de campo elétrico é força sobre carga, né? Então é Newton por Coulomb ou volt por metro, tanto faz, as duas unidades servem, tá? Então eu posso usar Newton por Coulomb ou volt por metro, elas são completamente equivalentes, não precisa nem de conversão, tá? Newton por Coulomb ou volt por metro, elas são completamente equivalentes. Você pode inclusive começar um exercício usando uma e terminar usando a outra, não tem problema nenhum, tá? Bom, quando eu tenho um campo elétrico de uma carga pontiforme, né, de um corpo em forma de ponto, eu calculo o valor desse campo com a seguinte fórmula. Então agora, usando a carga que está produzindo o campo, e não a que está sentindo o campo. Ela é parecida com a fórmula da força e não é à toa, tá? E igual a K vezes Q vezes D ao quadrado, onde E é o campo, K é a constante eletrostática, Q é a carga que produz o campo e D é a distância ao quadrado. Ou seja, assim como a força, o campo diminui com a distância ao quadrado. Uma coisa importante é que, se você notar, vou colocar aqui ó, só para encher. Se eu multiplicar os dois lados por Q minúsculo, por exemplo, só para... por Q minúsculo, ó, multipliquei os dois lados por Q minúsculo. O que vai acontecer? E não era F sobre Qzinho? Então quer dizer que F é igual a Q vezes Z. Então esse lado aqui é a própria força elétrica. Não é verdade? Então esse lado aqui também é. Então a maneira de calcular a força elétrica tá aqui, ó. K vezes Q, que a gente já conhecia, sobre D ao quadrado, tá? Então, logicamente, as fórmulas uma tem que estar associada à outra, né? Então deixa eu só voltar aqui na fórmula original. Uma coisa importante a gente lembrar é que essa fórmula segue a lei do inverso do quadrado, como eu disse. Então ela cai muito rapidamente à medida que você se afasta do corpo carregado. Bom, como o campo elétrico é um vetor, então ao somar campos elétricos eu estou somando vetores, né? Então se num determinado ponto do espaço eu tenho um campo para cá, E1, e um outro campo para um outro lado, E2, tá? A soma desses dois campos elétricos tem que ser uma soma vetorial, tá? Eu vou ter um E resultante. Ok? Isso aqui é um E, mais uma vez. Eu olho na telinha, fica difícil de perceber, tá? Então a gente tem que lembrar que é uma soma vetorial, vai seguir as mesmas leis de somas de vetor, ou a fórmula de Pitágoras, tá? Ou a fórmula de Pitágoras completa, quando o ângulo não é igual a 90 graus, tá? Muito importante a gente lembrar de tudo isso. Você pode somar pelo método do polígono, pelo método do paralelogramo, tá? A gente tem aqui, para terminar, o conceito de linhas de força, mas eu queria só falar uma coisinha antes, que é importante, que é o seguinte. Então, para uma carga positiva que está sob a ação de um campo elétrico, tá? Então, essa é uma carga sentindo um campo elétrico, tá? Ok? Uma carga positiva sentindo um campo elétrico. A força que ela vai sentir é no mesmo sentido do campo, tá? Agora, se eu tenho uma carga negativa, o que vai acontecer? Se eu tiver uma carga negativa sob a ação do mesmo campo, tá? A força que ela vai sentir será no sentido oposto, ok? Então isso é muito importante de vocês lembrarem. Quando uma carga positiva sente a ação de um campo, ela segue o sentido do campo.
Quando uma carga negativa sente a ação de um campo, ela vai no sentido contrário de um campo. Tá? Isso a gente vai ver mais pra frente quando a gente falar de corrente elétrica. Tá? Isso tem tudo a ver com o conceito de corrente elétrica. E para finalizar então, o conceito de linhas de força. Se eu tenho uma carga positiva, tá? Se eu tenho uma carga negativa, elas vão produzir linhas chamadas linhas de força, ou linhas de indução, ou linhas de campo. E essas linhas, elas seguem a ideia do divergente ou convergente, tá? A carga positiva produz linhas de campo para fora, tá? E a carga negativa produz linhas de campo para dentro. Mas tem uma coisa ainda mais curiosa, porque essas linhas de campo, elas nunca se cruzam, tá? Em qualquer ponto do espaço você nunca vai encontrar linhas de campo se cruzando. Perdão, mas uma coisa legal vai acontecer, se você botar uma carga positiva perto de uma negativa, por exemplo, essas linhas de campo vão se unir. Elas, na verdade, essas linhas de campo são contínuas, elas atravessam o universo inteirinho, tá? Elas nunca terminam, na verdade, elas saem de uma carga, entram em outra, tá? Ou elas tentam esquivar de uma carga de mesmo sinal, tá? Então elas vão se unir dessa maneira, tá? Mostrando que o campo sai da carga positiva e entra na negativa, tá? Qualquer outra partícula carregada aqui nessa situação, tá? Vou desenhar uma carga positiva aqui, ó. Uma carguinha positiva aqui onde eu desenhei, ela vai seguir esse sentido aqui, ó. Ela vai buscar a carga negativa, tá? Ela vai seguir o sentido das linhas de campo. E se eu colocar uma carga negativa aqui, o que vai acontecer com ela? Ah, ela vai seguir o sentido oposto, ela vai se afastar da negativa e ir para a positiva, ela segue o sentido contrário das linhas de campo, tá? Assim como eu disse em relação ao campo elétrico, ela sente uma força no sentido contrário do campo, tá bom? Bom, é isso. Tem mais uma coisinha aqui que é a densidade superficial de cargas, ok? Que eu não tinha anotado, deixa eu só colocar aqui para deixar bem claro, é praticamente como se fosse uma densidade populacional, só que é para cargas. Então se eu tenho uma superfície, eu tenho uma quantidade de cargas elétricas nessa superfície, tá? Então eu tenho cargas espalhadas numa superfície, então tem um Q em um determinado A, né? Uma quantidade de carga em uma determinada área. A densidade superficial de cargas será calculada com a quantidade de cargas dividido pela área, tá? Vai ser uma proporção, cargas por área, e isso é o que nós chamamos de sigma, essa letra sigma minúsculo. Deixa eu colocar bem direitinho aqui agora, para finalizar. Então, sigma é a quantidade de cargas pela área na qual elas estão distribuídas, tá bom? Bom, então é isso aí da parte teórica do módulo 2 de Física 2, Campo Elétrico, ok? Um abraço para vocês, espero encontrá-los muito bem, com saúde. Fiquem com Deus, até mais.